E aí, gente? Como é que estão vocês? Estamos aí, começando mais uma semana de aulas. Eu espero que vocês estejam muito bem, galera. Joia, como eu havia falado para vocês, nossa aula de hoje é uma aula um pouquinho mais curta, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula hoje sobre o processo de independência do Brasil. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos aí, a gente conseguir compreender bem o nosso tema de hoje, que é bem tranquilo, galera, muito tranquilo mesmo, tá bom? Jóia. Então, o processo de independência do Brasil é o nosso conteúdo, mas vamos lembrar então das nossas obrigações semanais? Então, vamos lá. Lembre comigo aí, ó. Essas obrigações semanais aí para vocês, para a semana 2 do ciclo 1 ainda, terceiro bimestre, é assistir a videoaula, praxe, não pode esquecer nunca disso, sempre assistir na sua videoaula aí. Depois você pode ler as páginas 23 a 25. Tá vendo que é pequeno, tá bom? São somente essas 3 paginazinhas aí. Faça uma leitura para você tentar compreender melhor ainda a matéria. E, por último, fazer as atividades das páginas 25 a 27. No final de semana, eu vou postar o gabarito para você corrigir as atividades que foram propostas para vocês, tá bom, gente? Lembre-se também da participação no fórum. Fórum são 4 nesse ciclo, galera. Então, um ponto cada um já dão aí 4 pontos. Você tem 6 pontos da produção acadêmica e mais os 4 do fórum. Então, galera, participação no fórum é importantíssimo, tá bom? Então, participem nos fóruns. Eu espero vocês aí no nosso fórum quarta-feira, tá bom? Tá bom, galera? Muito bem. Então, vamos lá para a nossa aula, só para relembrar um pouquinho, e aí a gente vai trabalhar com vocês esse processo de independência do Brasil. Então, só para lembrar, esse processo começa com a transferência da corte para o Brasil. Nós já estudamos sobre isso, que foi realmente um momento muito importante na história do nosso país, porque dá início ao processo de independência do Brasil. E o que rolou aí? Rolou o seguinte: Napoleão estava conquistando todo mundo, estava botando banca, né, de bonzão, dizendo o seguinte: ó, se vocês não obedecerem o bloqueio continental, que é a proibição de não comercializar com a Inglaterra, então nós vamos invadir aí sua terra, galera. E Portugal, por ter muitos, né, acordos comerciais com a Inglaterra, resolve não obedecer ao bloqueio continental, e com isso, daí eles bolaram uma fuga, né, tipo Missão Impossível, né? Aí eles vão lá, ligam lá para a Inglaterra e falam, pô, manda um WhatsApp para eles e diz o seguinte: galera, nós precisamos da ajuda de vocês. Então, o que a gente faz? Então, eles bolaram lá e, com a ajuda, né, da Inglaterra, eles conseguem fugir. A boa parte da corte portuguesa vem para o Brasil, eles saem de lá no finalzinho de 1807 e chegam aqui no Brasil em 1808. Vem uma galera mesmo, muita gente, não é? E vai chegando aos poucos, né, mais pessoas, mas vai transferindo toda a corte portuguesa para a colônia, que seria o nosso caso, o Brasil. E o que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver, porque quando, né, a corte portuguesa veio para o Brasil, Dom João ele começa a adotar uma série de medidas que vão, além de mudar a colônia, e vão ajudar a dar, né, parte nesse processo de independência do nosso país, que vai ser declarada em 1822. Mas começa justamente com essa fuga cinematográfica aí dos portugueses, da corte portuguesa para o nosso país. Bom, entre essas medidas que nós já estudamos já também, medidas que foram tomadas por Dom João quando chegaram aqui, foi a abertura dos portos das nações amigas, a possibilitando que o Brasil tenha mais recursos, especialmente um outro parceiro comercial, que seria, no caso, a Inglaterra. Com a Inglaterra também faz diversos tratados, né, o Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação, que vai beneficiar mais a Inglaterra, como foi também a abertura dos portos, porém, vai dando passos importantes nesse processo de independência do nosso país. Outra coisa que ele vai fazer também, ele vai tentar transformar o Rio de Janeiro, para ficar o Rio de Janeiro cada vez mais parecido lá com a metrópole, ou seja, com a Europa. Então, ele traz artistas, tenta remodelar, cria novos órgãos e outras coisas mais para poder deixar, né, o Rio de Janeiro mais atrativo à corte portuguesa. Para isso, o que ele vai fazer? Ele vai injetar imposto na galera. Vamos lá, cobrar mais imposto para que ele possa ter recursos de fazer o Rio de Janeiro ficar melhor. E isso vai desagradar muita gente, né? Boa parte da nossa população brasileira, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais à frente aí. Então vamos lá.
Para nossa aula de hoje, é importante falar aí que o nosso livro chama de inversão metropolitana. O que é esse treco aí, tio? Não tenho nenhuma ideia do que seja inversão metropolitana. Então vamos lá, vamos explicar para vocês rapidinho aí. Quando Napoleão foi derrotado definitivamente em 1815, na Batalha de Waterloo, lembre-se que foi estabelecido o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, eles tentaram reequilibrar as forças, porque como Napoleão e sua galera tinham invadido boa parte da Europa, inclusive Portugal, né? Então eles precisavam agora reequilibrar as forças, botar as coisas no lugar. Foi isso que o Congresso de Viena fez. E também tentar impedir que novos Napoleões surgissem espalhados pela Europa. No Congresso de Viena foi dada autorização para Dom João voltar a Portugal, né? Só que Dom João decide ficar no Brasil, porque ele sabia que a insatisfação com as medidas que ele tinha tomado, em especial, tinha desagradado muito a burguesia portuguesa, né? Então, os portugueses lá de Portugal estavam muito irritados, ora pois, com Dom João, né? Então, ele sabia que a batata dele estava queimando, estava assando, né? Então, ele falou, não vou voltar não, certo? Então, ficou o seguinte, o governo português estava sendo governado através de uma colônia, ou seja, no Brasil, enquanto a metrópole era governada por uma junta de representantes ingleses, certo? Então, é isso que acontece. Aí, o que vai fazer? O Dom João, para poder, né, participar nas decisões do Congresso de Viena, poder participar, de fato, como outras nações haviam participado do Congresso de Viena, e também resolver esse impasse interno aí com os portugueses, o que ele vai fazer? Ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Brasil, então, na prática, ele vai ver, nós vamos ver que ele vai deixar de ser colônia, certo? Para que ele pudesse realmente fazer com que essa bagunça fosse solucionada. Legal? Então, isso se chama de inversão metropolitana. Na prática, o que é para nós aqui? É a transformação do Brasil em Reino Unido a Portugal e Algarves. E também sabe o que ele vai fazer? Para ajudar nessas alianças políticas, que a Áustria é um dos países muito importantes dentro do Congresso de Viena, ele promete seu filho Dom Pedro primeirinho, né, em casamento à herdeira austríaca chamada Maria Leopoldina, certo? Então, é assim que se faz para tentar resolver as questões políticas. Né, na prática, como eu disse para vocês, o Brasil deixa de ser colônia. E aí os historiadores chamam este momento da transformação do Brasil em Reino Unido, de Portugal e Algarves, de inversão metropolitana ou inversão brasileira. Legal, galera? Muito bem. E, por último, hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Pernambucana, que acontece em 1817. Eita, esses parentes do meu pai. Meu pai é pernambucano, estão arretados, bichinho, né? Porque eles, mais uma vez, estão aí à frente de um processo revolucionário. Nós estudamos anteriormente que eles já estavam também, né, em vários outros processos revolucionários. E aqui, mais uma vez, o contexto por Pernambuco era o seguinte: havia uma grande insatisfação em todo o Nordeste, não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste com a política de Dom João de aumentar impostos para poder embelezar Rio de Janeiro, né? Que a gente tinha falado para vocês. Aí se mistura isso, uma intensa seca que acontece em 1816 e 17 nas regiões do Nordeste. Com isso, a produção de açúcar vai ser muito baixa e também de algodão. Bom, olha só que contexto. E eu disse para vocês, os impostos foram aumentados para custear as reformas do Rio de Janeiro. Esse é o contexto. Lógico que eles estão insatisfeitos. É aí que realmente um movimento revolucionário começa a surgir. Liderado por quem? Quem serão esses líderes? Dois principais, o Antônio Carlos de Andrade e Silva, tá bom? E o Frei Caneca. Frei Caneca, um monge, sim, um padre, né? Vai ser um dos líderes deste movimento. E o que eles propunham nessa revolução aí? A proposta dele principal era trazer um governo democrático para, né, Pernambuco, fazer deles uma província independente e republicana, aonde também seria abolida a escravatura. Esse, né, como muitos dos movimentos que nós já estudamos anteriormente, foi muito influenciado pelas ideias iluministas. Legal? E aí, o que vai acontecer então em relação a essa Revolução Pernambucana? Os rebeldes eles vão conseguir conquistar Recife.
e vão proclamar a República de Pernambuco, em 1817. Tá? Aí, logo em seguida, eles vão fazer uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, foi separado os três poderes no modelo, né, das influências iluministas, do Montesquieu, da separação dos três poderes, liberdade de culto religioso e também liberdade de expressão, de imprensa, como também destacavam os nossos amigos iluministas, e abolição de vários impostos. Essa era uma Constituição que atraía tanto a elite como também o povão, certo? Só que o que não contemplava essa revolução, o que não contemplou, sabe o que foi? Adivinha? Porque os grandões não vão permitir a abolição da escravidão. Era uma das propostas iniciais, mas não foi contemplada, certo? O governo resolve, então, atuar com força, e eles vêm. A rebelião vai ser sufocada, muitos participantes vão ser executados, inclusive o Frei Caneca. Olha aí, essa é uma imagem da execução de Frei Caneca e os principais líderes acabam sendo presos. Dizem que até o primeiro executor ele se negou a, a executar o Frei Caneca por ser um padre ou coisa desse tipo, e aí depois acabou sendo executado também esse executor. Mas o fato é que realmente Frei Caneca foi morto devido à sua participação como um dos líderes da Revolução Pernambucana. Bom, então é isso aí, galera. Nossa aula de hoje é essa aí, as referências bibliográficas, o nosso livro, tá? Não esqueçam aí os sites também que a gente está usando. E essa semana eu espero que vocês aí tirem qualquer dúvida comigo aí através da sala virtual e também do fórum, tá bom? Bons estudos para vocês, galera. Até mais.